O que aconteceu foi o seguinte, eu acolhi a oportunidade pelos motivos que já mencionei. Eu vi uma chance. Veja, mais de 50 milhões de brasileiros elegeram um novo presidente. Havia ceticismo, havia desconfiança? Sim, mas também havia esperança de que pudesse dar certo. E os primeiros movimentos foram de nomear pessoas qualificadas, o ministro da Economia, ministros das áreas técnicas. Então havia uma expectativa de uma mudança no país. Eu assumi com essa missão, apresentei projetos nessa linha. As ações que foram tomadas no Ministério da Justiça eram todas consistentes com os princípios que me levaram a aceitar a decisão de ir para o governo. Paulatinamente, no ano de 2019, a minha percepção foi que a minha pauta estava sendo sabotada, né? Se você tem resistência no Congresso, isso é algo normal. Nós temos uma separação dos poderes. Se você tem dificuldades, às vezes, nas cortes de justiça, no Poder Judiciário, isso é normal, faz parte da separação dos poderes. Tem que se dialogar e tem que se trabalhar para vencer essas dificuldades. Mas quando você começa a sofrer sabotagem do próprio presidente do Palácio do Planalto, aí tem alguma coisa de errado. E eu comecei a perceber isso durante o ano 2019, primeiro na questão envolvendo o COAF, depois nas declarações públicas do presidente querendo interferir na Polícia Federal, isso já em agosto lá de 2019, na falta de apoio ao projeto anticrime. O projeto anticrime tramitou no Congresso, ele foi aprovado ali em dezembro de 2019, foi para veto presidencial, sanção ao veto presidencial. O presidente não vetou algumas medidas que, infelizmente, minavam o combate à corrupção que haviam sido inseridas pela Câmara dos Deputados durante a tramitação. Então, ali eu já tinha perdido a confiança. Mas eu também acreditava que a minha permanência no governo ainda assim era importante, que eu queria preservar a Polícia Federal de qualquer espécie de interferência. Claro que não é só uma questão da instituição, Polícia Federal, mas também porque eu entendia que aquilo era importante para o país, né? Preservar a Polícia Federal para que ela pudesse realizar o seu trabalho e não ter a sua atividade desvirtuada. Então eu fui estendendo minha permanência no governo até um momento limite em que há essa interferência e eu decido realmente sair, porque aí não faria mais sentido eu permanecer no governo, né? Então, basicamente, enfim, já em 2019 já tinha essa percepção. Agora, enquanto você é ministro, Diogo, do governo, você está lá, acho que não cabe você ficar criticando publicamente o presidente ou externando essa discordância. Então, você tem que fazer o seu trabalho. E eu internamente defendi as minhas posições com muita veemência, certo? Não só da minha pasta, mas nas outras pastas em que eu entendia que havia um ponto fundamental que eu deveria me pronunciar, como no caso da pandemia, até que chegou um momento limite que eu disse, olha, não faz mais sentido eu ficar. Se você estava ficando para evitar interferência e o presidente te pula você para fazer essa interferência, né? Então aí você tem que sair. Vamos pensar, né, o que nós pensaríamos se tivesse havido o mesmo nível de interferência durante governos anteriores, durante a Operação Lava Jato. Seriam inaceitáveis. Houve tentativa. Houve tentativas, mas não houve sucesso. Moro. E eu sempre tive presente assim, enquanto eu estou com o ministro da Justiça, eu sou um garante contra qualquer espécie de interferência. Por que eu não interferia? Eu escolhi pessoas técnicas para trabalhar lá. Eu não ficava conduzindo investigação, ou pedindo que investigasse X ou Y, ou pedindo qualquer espécie de coisa inapropriada. Porque ninguém faria isso enquanto eu fosse ministro.